Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? EBD Online na área, não é? E hoje nós estamos chegando à nossa lição de número 9. E junto com essa lição de número 9, nós chegamos também ao oitavo mandamento. Ao oitavo mandamento da palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor lá em Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo de número 15. Não furtarás. Não furtarás. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? É muito bom nós estarmos juntos em mais uma escola bíblica dominical, ainda que online, seja lá presencial, o Senhor certamente ele tem falado conosco. E como tem sido bacana essa revista, os 10 mandamentos para os dias atuais. Já passamos no meio, estamos caminhando um pouquinho já quase para o final da revista, mas muita coisa Deus já falou no nosso coração, não é verdade? E certamente Ele ainda tem muito mais para falar conosco e nessa manhã não vai ser diferente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração logo nessa manhã. Como é bom começarmos uma semana ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a palavra, obrigado porque o Senhor tem nos dado o Espírito Santo, obrigado porque o Senhor tem nos dado condições para estarmos em nossas casas ouvindo ao Senhor ou ainda no templo do Senhor ouvindo a sua palavra. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Exaltado seja o seu nome. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor alimente a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Lição número 9, o oitavo mandamento. O título da nossa lição de hoje é Seja Honesto. Olha, que tema forte. Talvez um cristão, um crente, alguém que já tem uma caminhada cristã longa, pode olhar um título desse aqui e falar assim, essa não é uma lição para mim. Eu nem vou ler, eu nem vou assistir essa escola bíblica dominical. Não desliga o vídeo não, fica aí. Porque, meus irmãos, essa é uma lição para todos nós. É uma lição lá para o pastor, é uma lição para aquele que ainda não se converteu ao Senhor, é uma lição para todo mundo, uma lição na qual nós precisamos, de fato, refletir sobre ela. Não furtarás, Êxodo capítulo 20, versículo de número 15. E eu preciso perguntar para você nessa manhã, você já foi furtado? Alguém já furtou alguma coisa sua? Como é que você se sentiu tendo alguma coisa sua furtada? Às vezes era uma coisa que você gostava, não é? Enfim, eu me lembro de ter uma vez presenteado a Alissane, minha esposa, com uma câmera fotográfica, uma câmera caríssima. Fiquei 1 ano e 1 mês pagando aquela câmera. E um ladrão furtou-a em coisa de 10 segundos. E foi um episódio triste, um episódio que traz raiva, um episódio que traz tristeza, sentimento de perda. Ser alvo de um furto não é algo bom. Mas será que a gente já furtou alguma coisa? Opa! Eu não, pastor, não sou ladrão não. Ai, hein? Não é isso que eu estou querendo dizer, meus irmãos. Existem vários tipos de furto. Eu lembro que quando eu era criança, eu era um pequeno furtador. Pastor, mas o que você furtava? Eu furtava leite em pó. Preciso confessar. Furtava leite em pó da minha avó, furtava leite em pó da minha mãe. Eu e meus primos, éramos 3 primos e uma prima, quadrilha, né? Uma formação de quadrilha mirim. E a gente furtava leite em pó, né? Para você ver que às vezes o furto pode ser um furto inocente, mas a palavra de Deus nos diz que é errado. Nós não podemos furtar. Fala para mim. Vou fazer igual o youtuber, coloca aí nos comentários. Você já furtou leite em pó da sua mãe ou da sua avó? Escreve aí, hein? Vamos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Meus irmãos, brincadeiras à parte, qual
será que foi o primeiro furto da história, né? Quando nós vamos lá para o Gênesis, nós vemos que a árvore do conhecimento do bem e do mal produzia um fruto ao qual Deus proibiu. Deus era o dono daquele fruto. Adão e Eva foram lá e comeram esse fruto que não lhes pertencia, que não lhes foi pertencido. Eu entendo teologicamente que esse foi o primeiro furto da história e foi um que nos deu um problemão, não é verdade? Hoje morremos, hoje temos doenças, hoje o mal está no mundo. Por quê? Porque esse furto aqui aconteceu. Então a gente vê que o assunto do furto, ele é um assunto sério. Na época do Antigo Testamento havia uma sentença para quem era pego furtando alguma coisa, lá em Êxodo 22, versículo 9. Essa pessoa deveria devolver em dobro aquilo que foi furtado de alguém. Mas a sociedade atual, meus irmãos, ela está muito violenta, né? E é muito possível a gente imaginar o trauma que é gerado em alguém que teve um imóvel sorrateiramente invadido e teve um bem furtado. Não é? Eu falei agora para você o exemplo da nossa câmera. Talvez você já foi furtado. Eu me lembro também de antes da Kombi ser da igreja, quando a Kombi ainda me pertencia, que eu fui para uma aula na faculdade e eu fiz uma prova em 40 minutos, não foi tempo grande não. Quando eu voltei, a Kombi estava sem bateria, sem som, sem step, sem ventilador, enfim, a Kombi foi furtada. Talvez ela não foi levada porque eu sempre coloquei cadeado nos meus carros, né? Mas que tristeza foi ver a Kombi, que ela era tão bonita, a Kombi tão legal, eu gostava tanto da Kombi do jeito que ela estava, e ver que ela foi ali furtada, depenada. Isso causa uma grande indignação. O 8º mandamento, é claro, ele diz: seja honesto, decida pela honestidade, respeite os bens alheios. Ó, não sei se está dando para ouvir aí, eu estou falando com você, tem sirene tocando aqui na rua, hein? Isso aí, ó, profético, hein? Falando de furto, algum ladrão vai se dar mal aí, hein? Meus irmãos, decida pela honestidade, respeite os bens alheios. Olha só que importante que o autor da revista nos fala aqui na página 45, um pouquinho antes do ponto 1. Será que a gente furta? Será que a gente já furtou alguma coisa? Diz aqui, olha, se você pegou algo emprestado, devolva na data combinada. Opa! Será que pegar alguma coisa emprestada e não devolver é furto? Eu acho que é. E aí, será que realmente nós nunca furtamos algo de alguém? Será que de fato, meus irmãos, esse mandamento não furtarás é um mandamento só para quem não é crente? Só para quem não é cristão? Só para quem não teve um encontro com Deus? Ou será que esse mandamento ele se aplica a nós também? Com certeza se aplica. Meus irmãos, o autor da lição ele fala, né? Em primeiro lugar, primeiro tópico, página 45, se você está aí com a sua revista. Furtar é adquirir algo pelo qual não se tem direito. Isso é furto. É você querer tomar algo que você não tem direito. E o autor ele fala aqui que ele chegou, acho que numa escola, se eu não me engano, e lá estava tendo uma espécie de enquete, né? Estava tendo uma pesquisa. E nessa pesquisa, ali, você para responder a pesquisa tinha uma prancheta com uma caneta. E a caneta estava amarrada na prancheta para ninguém roubar a caneta. Para ninguém, furtar a caneta. Já pensou? Que situação? Uma enquete sobre furto e a caneta que estava ali para ser usada naquela enquete amarrada para ninguém furtar. Dizem que caneta Bic é um dos bens mais furtados do mundo. Será que você já furtou uma caneta Bic de alguém? Será que já furtaram uma caneta Bic sua? Errado, de qualquer maneira, não é? Meus irmãos, o que será que deseja alguém que pula o muro de uma casa quando seus proprietários estão dormindo para pegar alguma coisa? O mesmo que pega uma caneta. Adquirir um bem sem esforço, sem trabalho, sem sacrifício. O 8º mandamento ele é mais do que uma conduta moral. Ele é, na verdade, uma sentença divina, afirmando, meus irmãos, que Deus ele quer que os nossos bens, os nossos patrimônios, os objetos que nós temos, que eles sejam fruto de conquista pessoal. Precisamos trabalhar por eles, precisamos conquistar os nossos bens.
A gente tem um exemplo triste aqui no Brasil, que é o exemplo do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral é um dos homens que mais furtou na história da humanidade. Você sabia disso? A polícia não conseguiu nem avaliar a quantia do patrimônio que ele furtou. E na realidade, ele mesmo disse que é impossível para ele dizer o tanto que ele furtou. Ele furtava em todas as áreas. Na sociedade ele furtava no transporte, furtava na saúde, furtava na educação. Se tinha um contrato, meus irmãos, em qualquer esfera, né, da administração pública, ele levava uma porcentagem de forma ilegal. Havia ali, né, o pedágio do governador, né, furto. Nós temos um exemplo terrível no Brasil, né? E aí você pode dizer assim, mas político furta mesmo. Mas e as consequências do furto? Quantas pessoas morreram porque faltava insumo nos hospitais? E aí quando você vai ver, vai fazer as contas, faltava insumo porque o dinheiro que foi destinado para o hospital não chegou no hospital. Estava onde? Estava no bolso do Sérgio Cabral. Então, meus irmãos, o furto ele é algo do demônio. O furto é algo destrutivo. A palavra nos diz que o diabo ele vem para roubar, ou seja, furtar é uma das suas tarefas, é um dos seus trabalhos, é um dos seus hobbies. E quando um cristão ele aceita o Senhor, quando nós temos um encontro com Deus, a palavra nos diz que o Espírito Santo ele vem produzindo mudança em nós. E uma das primeiras mudanças que o Espírito Santo faz em nós é mudar os nossos hábitos. Olha o que Paulo ele diz lá à igreja de Efésio, lá no capítulo 4, no versículo 28 do livro de Efésios. Lá a igreja de Éfeso, né? Perdão. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A palavra de Deus nos diz que aquilo que é nosso deve ser fruto do nosso trabalho e aquilo que é nosso ainda deve ser dividido com o próximo. Olha como que a visão bíblica para o crente, para o servo de Deus, é uma visão de generosidade. É uma visão muito diferente daquele que furta, daquele que quer ter algo na facilidade, sem trabalho, né? A palavra diz que nós devemos trabalhar, conquistar e dividir aquilo que nós conquistamos. O trabalho, meus irmãos, é algo que enobrece o ser humano. Lá na página 45 diz assim, lá no finalzinho, último parágrafo. A sociedade atual tem muita dificuldade em cumprir o 8º mandamento. Afinal, que problema há em levar uma simples canetinha de uma instituição que não fora doada para casa? Será que isso tem algum efeito espiritual? Eu sei que eu já contei isso na igreja, meus irmãos, talvez você se lembre, né, porque é um fato engraçado. A gente costuma lembrar mais de coisas engraçadas, mas é uma história real. Eu me lembro de um pastor amigo que estava contando um testemunho de que uma pessoa caiu endemoniada. E aí ele chamou um diácono da sua igreja para ajudar a expulsar aquele demônio, um irmão da igreja. E aí aquele diácono foi lá expulsar aquele demônio. E quando o irmão ele foi chegando perto da pessoa endemoniada, o diabo, que é conhecido entre seus muitos nomes, há o nome de acusador, não é verdade? Por isso tem gente que tem medo de ficar perto de diabo, de demônio, de pessoa possessa, porque tem medo do diabo falar os pecados da pessoa, né? A pessoa estava ali endemoniada, o diácono foi chegando a pedido do pastor para tentar expulsar aquele demônio, e aí o demônio falou assim, opa, você não me tira daqui não, falou pro diácono, você não me tira daqui não, seu ladrão de linguiça, eu vejo você todo dia no supermercado, quebrando um pedacinho da linguiça, comendo, furtando o supermercado. Olha, meus irmãos, estou falando para você de um caso real, de uma coisa que aconteceu. Então, espiritualmente falando, será que pequenos furtos têm implicações espirituais? Parece que tem, porque aquele demônio se atentou que aquele diácono furtava coisas. Quanta gente chega no supermercado, pega uma uva e come, e muitas vezes tem a placa lá, né? Favor não degustar os alimentos. E ela come uma uva, às vezes até com a desculpa, ela tem que ver se está docinha. Mas não pode, é proibido. Pega uma linguiça, pega uma salsicha,
não é? Isso é errado. Então a gente vê, meus irmãos, que o furto ele é algo que atrapalha a nossa vida espiritual. Lá na página 46, no ponto 2, diz assim: seja honesto com Deus. Esse mandamento ele nos ensina, meus irmãos, que antes de mais nada, quando nós furtamos alguma coisa, nós estamos sendo desonestos com a pessoa, alvo do furto, mas nós também estamos sendo desonestos com o próprio Deus. Olha que coisa pesada, não é? Isso me lembra muito José no Egito. Claro que os pecados eram pecados diferentes. A gente falou aí para trás, né? Ou vai falar ainda, já falou, da questão do adultério, né? Falamos, acho que na última aula, aonde José, ele fala com a mulher de Potifar, né? Eu não vou adulterar com você, porque eu faria mal contra o meu senhor, ou seja, contra Potifar, o seu chefe, e contra o meu Deus. José ele tem a visão de que se ele pecasse com aquela mulher, ele não estaria pecando apenas contra Potifar, que era seu marido, mas ele estaria pecando contra Deus também. O furto é a mesma coisa. Quando nós furtamos alguma coisa, nós estamos pecando contra a pessoa a qual nós tomamos o bem, sem que ela perceba, mas nós também estamos pecando contra Deus. Olha só como nós devemos ter cuidado com isso, não é? Seja honesto com Deus. E aí o autor pergunta, é possível roubar Deus? Será que é possível furtar o Senhor? Eu vou dizer para você que é. Malaquias capítulo 3, versículo 8, assunto delicado, hein? Dízimo, não é? A palavra de Deus nos diz que nós roubamos o Senhor quando nós não entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. O autor ele fala de uma irmã que procurou o pastor no final do culto e disse assim, pastor, o senhor está sabendo que eu vou casar? E o pastor, sei, a senhora está noiva. Eu preciso que o senhor me fale se o meu noivo é dizimista. O pastor levou um susto, ele não entendeu bem a pergunta daquela irmã e ele pensou que a pergunta era uma pergunta econômica. Ela talvez queria saber quanto que o noivo recebia para ela poder ver se valia ou não a pena se casar com aquele camarada, né? Seria uma pergunta questionável, mas com uma certa lógica. Mas o pastor estava completamente errado na sua análise. A irmã explicou. Ela disse, pastor, eu vou me casar, eu estou noiva. Eu preciso saber se o meu noivo ele é dizimista. Porque se ele é fiel a Deus, certamente ele vai ser fiel a mim. Olha, meus irmãos, que tapa na cara daquele pastor também, hein? Às vezes o pastor ele leva os tapas na cara assim, né? Foi só o pastor que não, eu já levei muito no ministério. Acontece. Às vezes a gente julga, né? A gente julga muita coisa, julga a ovelha, julga o próximo, e a gente não pode fazer isso não. E aí aquele pastor ficou impressionado. Aquele pastor ele quase falou como Jesus. Nunca vi tamanha fé em Israel, né? Essa mulher era uma mulher de fé, mas ela sabia que aquele que furta a Deus não é fiel ao Senhor, não é a ela que vai ser fiel. Se a gente não é fiel a Deus, imagina se a gente vai ser fiel ao nosso próximo, né? Uma das canções, das belas canções do Inário Cantor Cristão, ele dizia assim, o que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Olha só, Inário Cantor Cristão, número 478. Parece que alguma coisa mudou no tempo, não é verdade? Antigamente, as coisas eram diferentes. Quando nós louvávamos ao Senhor, o nosso relacionamento com Deus visava a entrega. Nós cantávamos para Deus e nos perguntávamos, o que eu posso dar ao Senhor? Nós servíamos ao Senhor e nós nos perguntávamos todos os dias, o que tenho eu para dar ao Senhor? Mas hoje em dia a gente canta, a gente quer receber, né? Os nossos louvores, as nossas músicas hoje não falam isso aqui. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Não, eu quero é receber, meu irmão. Eu quero, benção, né? A coisa mudou durante a história. E quando a coisa mudou durante a história, nós começamos a furtar até o Senhor.
No passado havia uma seriedade muito grande com o dízimo que hoje não há. Infelizmente eu posso dizer, enquanto pastor, que eu já vi falta de seriedade com o dízimo até entre líderes, até entre pastores. Infelizmente, meus irmãos, o pastor ele tem que ser o principal dizimista de uma igreja. Aquele que é servo do Senhor, ele dizima com alegria, porque ele sabe que o que ele tem, o que ele é para servir ao Senhor. Tudo que nós possuímos vem do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26, nos fala sobre isso, meus irmãos. A nossa obrigação é contribuir com os dízimos e com as ofertas alçadas. No Velho Testamento era para quê? Para o sustento do tabernáculo. Atualmente é para quê? Para a manutenção do templo. Para servir. E a palavra diz, não me furte, para que não falte nada em minha casa. E quantas vezes faltam as coisas na casa do Senhor, porque estamos furtando e furtando o Senhor. Eu acho que isso é mais grave do que qualquer coisa. Furtar é grave de qualquer jeito, mas a pessoa que furta o Senhor, eu não sei onde que ela está com a cabeça, Ser honesto com Deus é, no mínimo, devolver parte daquilo que Ele nos concedeu. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Se no passado o dízimo era um instrumento usado para o sustento dos levitas, nos dias atuais, esse é para a manutenção da casa de Deus. Deus encoraja o seu povo a ofertar com honestidade e promete ao honesto que este verá as bênçãos vindas do céu. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. Está aí na página 46 da sua revista. Mas, irmãos, em terceiro lugar, como nós podemos furtar? Eu já disse para você que o furto não é algo que parte apenas de quem não é servo de Deus. Talvez crentes furtam também. Talvez, infelizmente, até você e eu furtamos também em algum momento sem perceber. O furto, ele pode se manifestar em diversas formas, de diversas maneiras. Quando roubamos no imposto de renda, quando não declaramos, quando colamos numa prova, enfim, tá vendo como que o furto ele tem uma multiforma? Se o 8º mandamento, meus irmãos, ele não existisse, imagina como que seria a sociedade. Porque, queira ou não, as pessoas creiam em Deus ou não, nós sabemos que os mandamentos divinos, eles contribuem para o equilíbrio da sociedade. As pessoas têm sim, até aqueles que não servem a Deus, uma certa noção daquilo que é certo e é errado com base na palavra de Deus. Isso é fato. Isso é fato. Como que seria a sociedade sem esse conceito de que nós não podemos furtar? Nada seria de ninguém. Você ia trabalhar, ia se esforçar, ia conquistar, e alguém ia vir e ia tomar. Então, quando Deus ele nos dá esse 8º mandamento, Ele quer um equilíbrio da sociedade, Ele quer a ordem na sociedade, Ele quer uma sociedade saudável. A ordem de não furtar acaba sendo um conceito fundamental para que haja uma sociedade feliz e organizada e que vive em paz. Mas ainda assim, meus irmãos, existem alguns que insistem em furtar. Claro que furtar é diferente de roubar. Fiz essa observação lá atrás. O furto, você é furtado quando você nem vê. A pessoa vem como um gaiato, pega algo que lhe pertence e você nem percebe. Quando você se dá conta, você não está mais com aquilo que era seu. Agora, o roubo é tapa na cara, é arma, é violência, O roubo é violento. Nós não estamos falando do roubo aqui, apesar que o roubo, ele absorve o furto, Ele está ali, ele integra o furto. Entra, de certa forma, nisso aqui também. Mas é muito mais fácil você e eu que somos cristãos furtarmos alguém do que roubarmos, Porque se um crente ele está roubando a mão armada, dando tapa na cara dos outros na rua, esse crente ele já chegou no final de carreira, Ele não é crente há muito tempo. Porque às vezes nós furtamos sem querer. Nós nem percebemos, é como eu disse lá atrás, você pegou o livro de alguém, você não devolveu aquele livro, você já furtou. Você está com algo que não é seu.
A pessoa não te deu, a pessoa te emprestou. E a Bíblia condena isso. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor, é o que nos diz a palavra do Senhor. Mas quais são os tipos de furto que nós mais vemos na sociedade, né? Aqui eu elenquei alguns dentro da revista. Produtos de supermercado, eu já falei, né? Contei para você a história do demônio ali atrás, daquela linguiça, do diácono ladrão de linguiça. Mas você sabia que, à medida que as pessoas furtam o supermercado, comem ali as coisinhas, pegam um bombonzinho, né? Às vezes a criança está ali na loja americana, pega um bombonzinho. Loja americana é campeã de furto no Brasil. Eu li uma matéria sobre isso, uma revista jurídica. É a instituição mais furtada do Brasil, né? As pessoas vão lá e pegam bombons, balas e acham que é normal, né? Mas uma loja não é um Uber, né? Que é onde você vai e recebe bala, não. Aquilo ali é da loja, é para ser pago. Mas a contrapartida, né? As pessoas furtam muitas vezes o supermercado, mas você sabia que o supermercado nos furta também? Às vezes você compra aquele frangão bonito e aí você pesa ele lá, pesa 25 quilos de frango. Já pensou um frango de 25 quilos? Aí você fica todo bobo, né? Também fica pobre, todo pobre também, né? Porque pagar 25 quilos de frango não é mole não. Mas se pesa lá um frango bonito, 25 quilos de frango, e aí leva para casa, pagou 25 quilos de frango. Pagou. E aí chega em casa e descongela. E aí tem 2 quilos de frango. Pastor, mas como que tem 2 quilos de frango? 23 quilos era gelo. O mercado está te furtando. Tá vendo? O furto ele está em toda parte. Às vezes a gente nem percebe, às vezes nem é feito de propósito, mas é errado. Levítico capítulo 19, versículo 35, fala desse tipo de furto. É errado também. É errado. Um outro tipo de furto, se tratando de patrões, patrão que não paga os direitos trabalhistas, do empregado, ele está furtando o seu empregado. Se você é patrão, pague os direitos trabalhistas do seu funcionário. Porque se você não paga, você está em pecado. É algo a ser observado. Não depositar o FGTS, não quitar as contribuições do INSS. Por outro lado, será que tem funcionário que rouba o seu patrão, que furta? Claro que tem, né? Como, pastor? Como que o funcionário furta o seu patrão? Quando usa o telefone da empresa assim, sem o patrão saber, né? Apesar que ligações hoje em dia se tornaram até gratuitas. Mas antigamente esse furto acontecia muito. O camarada tinha ali no seu trabalho um telefone, ligações eram muito caras. Aí ligava, né? Lá para Pernambuco. R$10 o pulso. Lembra da ligação, a época do pulso, né? Antigamente as coisas estão mudando, estão melhorando. Mas antigamente pagava pulso de ligação. A cada minuto, R$5. E aí o cara ligava lá para Pernambuco, falava 3 horas. Que coisa, né? Que coisa. É uma forma de se roubar. Eu me lembro também de ter visto uma vez que uma empresa de aviação, ela fez uma auditoria e percebeu que estava tendo clips de papel furtado. E fez os cálculos e já beirava R$1 milhão. De clips em clips, de clips em clips. Aquela empresa estava perdendo já cerca de R$1 milhão num determinado espaço de tempo. Né? Quando alguém pega ali uma coisa dentro da empresa, leva para casa, leva um clips, leva papel, leva seja o que for, né? Nós estamos caindo aqui dentro do 8º mandamento, estamos em pecado. Estamos furtando os nossos patrões. O autor da revista, ele fala que ele teve conhecimento de uma pessoa que usava, presta atenção, o horário de trabalho para ler a Bíblia. Pastor, ele está fazendo uma coisa boa, é crente, está lendo a Bíblia. Opa, peraí. Não, tá errado. Você entrou na empresa ali, você tem que trabalhar. Às 8 horas, às 12 horas, eu não sei quanto tempo que você trabalha, às 10 horas, devem ser trabalhadas, né? Você quer ler a Bíblia? Vai ler na sua hora de almoço, você vai ler na hora de trabalho? Tá roubando o seu patrão. É um horário útil de trabalho, uma hora que você devia estar produzindo, e aí você pensa, estou produzindo algo espiritual. Tá nada, você está indo contra a própria Bíblia que você está lendo.
Então, assim, existem muitas formas de se furtar e muitas vezes nós estamos cometendo esses furtos e nós nem estamos nos dando conta disso e nós precisamos ter muita atenção com isso. As Escrituras Sagradas nos dizem sobre o que as Escrituras Sagradas nos dizem sobre isso. A resposta sobre as relações entre patrões e empregados está em Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9. Né? E aí a gente vê que na sociedade o furto está em todo lugar. A gente furta o mercado nos furta, o patrão nos furta, a gente furta o patrão. Ou seja, é uma cola de prova, é alguma coisa que não foi paga. Enfim, o furto está acontecendo. Ó. O furto está acontecendo. E tem implicações espirituais. Lembra lá que o demônio falou? Seu ladrão de linguiça. Um pedaço de linguiça, um negócio tão pequeno, mas que tem implicações espirituais. Esse é um assunto que nós devemos levar a sério. Esse é um assunto que nós devemos levar a sério. Infelizmente, meus irmãos, eu já tenho uma longa caminhada de igreja, né? Tenho mais de 20 anos de caminhada cristã em igreja. Bem mais de 20. Infelizmente, eu já vi a própria igreja ser furtada. Às vezes alguém pega alguma coisa da igreja, vou levar isso aqui emprestado para casa e não fala para ninguém e depois não devolve, às vezes esquece de devolver, é furto. Já pensou? Furtamos até o templo. Então esse mandamento aqui, olha, não é um mandamento em vão, mas ele é um mandamento que nós devemos dar atenção a ele. Furtamos nos dízimos, já falamos. Devemos ter cuidado, meus irmãos, porque esse mandamento não está na Bíblia à toa. Esse mandamento é um mandamento para ser praticado. Esse mandamento é um mandamento para ser obedecido. E o autor ele coloca aqui entre os furtos um sexto tipo de furto, que é o que mais nos entristece hoje em dia, que se tornou tão comum. Pastores, eu falei de ovelhas que furtam algumas coisas do templo e levam para casa, mas pastores que furtam o templo. E hoje a igreja está desacreditada por causa desse tipo de pastor. Certamente você liga aí a sua televisão e vê esses programas de humor e lá tem zombarias, né? Tem alguém imitando um determinado pastor. E esses pastores têm fama de ladrões. Porque obviamente estão furtando. Estão ficando com as ofertas, com os dízimos, enfim. Transformaram a igreja num comércio, vendem produtos e ficam com dinheiro para si. E as igrejas hoje estão desacreditadas por causa desse pecado aqui, o furto. Um pecado que às vezes as pessoas acham que é tão pequeno, mas que consegue tornar as igrejas em instituições desacreditadas. Já pensou? O Senhor Jesus, ele vai condenar esses pastores também. Está lá em Mateus 7, 22, 2 Pedro 2, 3. A que ponto o ser humano chega a usar o nome de Deus para furtar? E isso é muito sério. Concluindo, meus irmãos, para pensar e agir, como você entende a expressão achado não é roubado? Opa! À luz do 8º mandamento. Não é? Como eu disse para você, todos nós furtamos alguma coisa. Podemos, às vezes sem querer. E devemos então nos policiar. Você já ouviu essa expressão? Achado não é roubado? Quem perdeu que é relaxado? Eu me lembro de uma crente de outra cidade, que ela achou um celular. E aí eu comecei a explicar para ela como que ela deveria fazer para devolver o celular, os procedimentos. E ela disse, não, eu já tirei até o chip, eu vou perder a minha bênção? Que absurdo, não é? Que absurdo, que absurdo. Então a gente vê a que ponto pode chegar o ser humano, seja ele crente ou não, e cai num pecado desse, e furta, e muitas vezes nem percebe que está furtando. Está pecando, está se afundando no pecado, e não está percebendo que está afundado em pecados. Que tenhamos esse cuidado pessoal, que possamos zelar pela nossa própria vida espiritual, que possamos olhar em todas as áreas da nossa vida, examinar e pensar, será que eu estou furtando alguém em alguma coisa? Examine sua vida espiritual, eu também preciso examinar a minha vida espiritual
E quanto mais nós cuidamos da nossa vida espiritual, mais nós crescemos na fé. E ao crescer na fé, nos aproximamos do Senhor e nos santificamos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Não furtarás. Seja honesto, é o que nos diz a nossa lição hoje e a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa lição que vem ao encontro do nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Perdão, ó Pai, se nós temos furtado alguém sem ao menos perceber. Nos guie pelo caminho da honestidade e da seriedade. Afasta de nós a tentação do furto, ó Pai. Perdoa o nosso pecado e nos fortalece nos seus caminhos. Que tenhamos o orgulho de dizer, ó Pai, que tudo que nós temos é fruto de trabalho, sacrifício e esforço. E é também uma semente a ser compartilhada com o nosso próximo, em nome de Jesus, conforme nos orienta e nos ensina a sua santa palavra. Obrigado, Pai. Sabemos que aquele que não furta, ele será abençoado e próspero pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por essa palavra. Logo mais, às 19 horas, nós começamos a nossa nova série, uma nova série nesse mês de julho, a série Campeões. E hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre você, sobre Abraão, campeão da fé. Quero fazer uma comparação entre a vida espiritual de Abraão e seu sobrinho Ló. E nós vamos ver aí a diferença entre um crente verdadeiro, um crente fervoroso e um crente mais ou menos. Um crente que leva a vida, deixa a vida me levar, né? Não podemos seguir por esse caminho. Então você não pode perder, essa série está muito legal. Aqui no culto online por volta das 17 horas, lá na igreja no culto presencial, às 19 horas. Culto ao vivo também, às 19 horas, lá no Facebook você consegue acompanhar. Beijão no coração, uma semana muito abençoada para você e para sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tua voz escuto a convocar-me. Pronta estou e vou te obedecer. Nessa senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, e também que eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão.
eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, sou teu vaso, Deus. Eis-me aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu